agora? E agora, a segunda lei é a lei... E agora, a segunda lei de refração é a lei de Snell-Descartes. Eu não sei falar esse nome. Mas resumindo, é quando um raio de luz monocromática ele passa de um meio para o outro, e o produto do seno do ângulo, formado pelo raio pela reta normal, e o índice de refração do meio, que está o raio, são constantes. Resumindo, por último a gente passa para para ir depois para a parte mais fácil, a gente passa para o que a gente chama de refringência do meio. O que é refringência do meio? A gente tem dois meios homogêneos. Ali a gente encontra o meio mais refringente. O que seria o meio mais refringente? É praticamente o meio, simplesmente, no caso não é praticamente, é sim o meio de menor velocidade e com maior índice de refração. Ou seja, quando a luz se propaga de um meio menos refringente para um mais refringente, a velocidade do raio de luz diminui e ele se aproxima da reta normal. E quando a luz se propaga de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a velocidade do raio de luz aumenta e ele se afasta da reta normal. Agora, como eu falei, a gente vai para a parte mais fácil, onde a gente tem o ângulo limite de incidência e o ângulo limite de refração. O ângulo limite de reincidência é quando o raio de refração chega num ponto tão alto que ele realmente não passa. Só acontece, vocês conseguem ver essa coisa, ele não passa, não há uma refração, simplesmente ele só para aí mesmo. E o ângulo limite de refração é simplesmente quando ele chega num ponto máximo, que no caso seria o valor de 90 graus. Resumindo, nesse momento não se faz uma reflexão, simplesmente só faz a... E o outro ponto é o ângulo limite de refração. O que é o ângulo limite de refração? É quando o ângulo de incidência ele chega num ponto máximo, que no caso seria 90 graus, e neste momento ele não faz nenhuma refração, e sim só faz reflexão. Resumindo, que é um exemplo, fibra de ótica. Depois disso, a gente tem um ângulo limite de refração. O que é o ângulo limite de refração? É simplesmente... quando ele meio que acha, quando o ângulo de incidência ele chega no ponto máximo, que no caso seria 90 graus. Neste momento, ô moto do caralho... E nesse momento não existe uma refração, e sim existe uma reflexão. Agora, para a gente realmente acabar, vamos dar um exemplo tirando o lápis e... Porra, caminhão, ajuda! Agora, para acabar, vamos dar um outro exemplo. Tirando o exemplo do lápis e também o exemplo do peixe. Vamos dar um exemplo do nosso ar, do que a gente vê. Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vai ver várias estrelas. Resumindo, quando tu olha para o céu, tu nunca vai ver a posição certa deles, a posição certa dos astros. Você sempre vai ver uma posição aparente. Por quê? Porque a luz, quando ela entra na atmosfera por causa do ar, ela sofre diversas refrações, meio que mudando essa trajetória. Então, esse é meu vídeo. Muito obrigado por você assistir até aqui. E agora eu vou comer alguma coisa. Beijos.